é que o afastamento da criança com o cuidador principal, geralmente a mãe, causa ansiedade. Eles não gostam de se separar daquele cuidador principal. Inclusive, a criança passa ali em torno de uns 9, 10 meses de idade, um pouquinho antes de completar um aninho, pelo transtorno da ansiedade de separação. O que é o transtorno da ansiedade de separação? Esse transtorno acontece quando a criança, por exemplo, tá no colo da tia na sala, aí a mãe tá na cozinha, aí a mãe comenta alguma coisa ou dá uma gargalhada, a criança ouve a voz da mãe, procura a mãe no ambiente, não enxerga a mãe, ela chora. Ou a mãe tá com a criança no colo, aí ela precisa ir no banheiro, põe a criança no carrinho e vai até o banheiro. A criança chora, e chora como se o mundo fosse acabar, não é qualquer chorinha, chora mesmo, como se estivesse batendo, porque eles não aceitam do comecinho da vida a separação do cuidador principal. Quando o cuidador principal sai de cena, quando a criança sai do colo da mãe, ou quando a mãe sai da sala, a criança abre o berreiro, ela não quer se separar da mãe, e isso dura um tempo, conforme eles vão crescendo, eles vão pegando mais maturidade e independência, mas ali tem uma boa duração isso, principalmente quando a criança é muito novinha. Então eles querem colo o tempo inteiro, eles querem chamar atenção o tempo inteiro, eles querem que você brinque com eles o tempo inteiro, que você olhe o que eles estão fazendo o tempo inteiro, porque essa separação é muito difícil para a criança. É óbvio, eu não tô querendo aqui dizer que você não pode mais ir no banheiro porque você tem que ficar grudado no teu filho, não é isso. O que eu quero dizer é que a criança não gosta dessa separação. Mesmo que você precise dormir, mesmo que você precise ir no banheiro, mesmo que você precise trabalhar, a criança não gosta. A gente faz o que a gente precisa, mas dizer que a criança gosta é mentira. Eles sentem, eles não gostam, e isso causa uma ansiedade na criança. Tem como fazer essa separação de forma saudável? Tem. Tem como eu ir trabalhar sem traumatizar o meu filho? Quer dizer que se eu for trabalhar amanhã de manhã eu traumatizo? Não. Tem como fazer a separação de maneira saudável? Sim. Mas a criança continua não gostando. Mesmo que você faça de maneira saudável, se você perguntar para a criança o que ela quer, ela vai dizer que quer que você fique com ela. Se você tem um filho aí de 4 anos e perguntar para ele, você quer que a mamãe fique em casa brincando com você ou que a mamãe vai trabalhar? Criança nenhuma, a não ser as que, sofrem algum tipo de abuso, enfim, uma criança saudável não vai dizer que quer que a mãe vai trabalhar, prefere ficar com a mãe em casa brincando. Então tem como fazer a separação saudável, sim, mas isso não significa que a criança goste da separação. Ela tolera a separação e não fica traumatizada se for feito de maneira saudável. Mas gostar, ela não gosta não, ela tolera, tá certo? Porque para eles, nesses primeiros 3 anos de vida é muito intenso. Depois dos 3 anos vai melhorando, a criança não fica assim tão rígida, tão grudenta, eles vão tomando mais independência, eles desfraldam, eles aprendem a andar, eles aprendem a falar, eles querem brincar, um pouco mais separado de você, a criança começa a conseguir brincar sozinha, enfim. Essa separação, ela tem algumas características quando a criança não está com uma relação de apego segura, tá? Eu vou explicar quais são as características da criança quando ela se separa do cuidador principal. Por exemplo, o cuidador é a mãe, o principal é a mãe, aí a mãe vai trabalhar. A criança que não tem um apego seguro, ela tem algumas formas de reagir a essa separação. A primeira forma pode ser muito interna, ela simplesmente para de interagir com o ambiente, ela fica mais apática, ela fica mais manhosa, a criança estava brincando, estava feliz, estava engatinhando, estava correndo, se for uma criança maiorzinha, estava correndo, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. De repente a mãe sai para trabalhar, a criança fica mais apagadinha, ela fica mais tristinha, ela não quer mais interagir com o ambiente, as coisas não chamam mais a atenção dela, ela fica mais, sabe, assim, amuadinha mesmo. Então esse é um jeito da criança lidar com a ausência do cuidador principal quando o apego não é seguro. Eu tô falando especificamente de quando o apego tem problemas, tá? Outra coisa, ela pode ficar extremamente ansiosa, extremamente angustiada, irritada, com raiva, então ela chora muito, nada pra ela tá bom, ela tá o tempo inteiro insatisfeita, e aí quando a mãe volta, quando o adulto principal volta, aquela criança que estava super irritada, que estava super nervosa, que estava super manhosa, piora, ela chora ainda mais, ela piora ainda mais porque o objeto do desejo, que era a mãe, voltou, ela não sabe expressar o que ela tá sentindo, então piora. Ela ficou o dia inteiro meio bravinha, o dia inteiro meio ranzinza, quando a mãe chega, aí pronto. Aí que a criança se transforma, sabe? Ela se transforma em outro ser humano, então piora. E existe um terceiro jeitinho aí da criança lidar com uma relação de apego insegura na ausência dos pais, ou na ausência
principalmente da mãe ou do adulto que for o principal, é rejeitando a pessoa quando ela chega. Então, a mãe sai para trabalhar, o bebê, a criança, enfim, fica super irritado com aquilo, fica super descontente. Eles não sabem falar que eles estão descontentes, eles sentem, mas eles não sabem falar. E aí a mãe volta e a criança meio que rejeita. Parece que ela não sentiu falta da mãe, parece que ela não se importa muito. A mãe chega e fala: filha, a mamãe chegou. E a criança meio séria, assim, meio brava, ela não quer dar abraço na mãe. A mãe chega perto, ela faz empurra assim, sabe? Ela não quer ir no colo da mãe, ela não sai correndo para a porta para receber a mãe, ela fica meio brava assim, meio ranzinza, com a cara fechada, e aí vai passando um tempo, essa criança tende a ir se soltando. Então, quando a mãe chega em casa, a criança tá meio nervosa, assim, com ela, não quer dar abraço, não quer conversar, fica sai. Aí vai passando um tempo, a criança vai malhando, sabe? Ela começa a conversar com você, ela começa a te aceitar melhor. Então, essas 3 características são características ruins, tá? São características de crianças que não têm apego seguro, que a pessoa que é o cuidador principal se afastou, a criança não soube lidar bem com isso, não soube como processar esse sentimento, e aí ela reage dessa forma que não é uma forma boa. Então essas três características, se alguma delas você identificou no seu filho, se o seu filho é essa criança que quando você sair de perto, se for você o cuidador principal, ele fica mais amuadinho, ou ele fica muito nervoso, ou ele te rejeita quando você chega, né? Não quer te dar abraço, não quer falar com você, não quer que você encoste muito nele, é sinal, é alerta vermelho, tá? É um farol amarelo aí que se acende para você ter calma e começar a trabalhar melhor a relação de apego da criança.